Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente de direito. Nós hoje vamos falar, no mês de abril, sobre as percepções do autismo. É isso aí, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço mais uma vez a audiência de todos. O mês de abril é considerado o mês da conscientização sobre o autismo. E o dia 2 de abril é o dia da conscientização sobre o autismo e a gente não poderia deixar de trazer esse assunto aqui para a gente discutir os aspectos jurídicos e os aspectos humanos também da questão de todas as questões que envolvem o autismo no Brasil. Eu gostaria de começar falando uma coisa que tem me incomodado muito. As pessoas hoje em dia estão se demonstrando muito intolerantes com os diagnósticos tardios de autismo. Porque tem se falado muito que agora todo mundo é autista, todo mundo quer ser autista, todo mundo resolveu ser autista. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que as pessoas estão conseguindo acesso a determinadas providências, tanto no SUS quanto, né, médicos e especialistas, que antigamente não existiam. E hoje o acesso a exames, a análises, é muito mais fácil do que era há 30, 40 anos atrás. Então as pessoas estão tendo mais facilidade em encontrar um diagnóstico, até porque o autismo está muito mais perceptível do que era antigamente. É por isso que as pessoas estão sendo diagnosticadas tardiamente, não é porque virou moda. A gente tem que desconstruir isso e lembrar que a pessoa que está sendo diagnosticada autista depois de uma certa idade, ela vem de uma história de sofrimento. Porque uma pessoa que não tem um diagnóstico na infância ou na juventude, ela sofre. Porque ela não entende o que está acontecendo com ela, ela não entende por que ela é diferente. E em contrapartida, as pessoas que convivem com ela também não entendem por que ela tem determinados comportamentos que não são comuns. Né? Então, eu faço esse apelo porque as pessoas parem de criticar e tenham compaixão e se solidarizem com essas pessoas que estão em busca de uma melhor aceitação, de uma melhor condição de vida, né? E é por isso também que a gente veio falar sobre isso hoje. A primeira coisa que eu queria falar, infelizmente o doutor Alexandre, que é psiquiatra e amigo nosso, não pôde vir hoje, né? É o diagnóstico do autismo. Que o diagnóstico do autismo não é feito por um profissional específico médico. Não é o psiquiatra que faz, não é só o neurologista que faz. Então é um conjunto de profissionais comportamentais também, os psicólogos, que sugerem o diagnóstico de autismo. O autismo é uma alteração neurológica que faz com que a pessoa funcione completamente diferente das pessoas que se dizem normais. Se dizem normais é porque... A gente chama de típicos e atípicos, né? Nesse sentido, o Alexandre até fala que típico seria o adequado para falar do autismo, que ele tem os comportamentos e as funções neurológicas típicas de autista, mas não. O conceito já é de segregação, já é de exclusão. Os típicos são vocês, que se dizem normais, e os atípicos somos nós, que o próprio nome já começa a te descrever como uma aberração, que é o que o autista se sente. Mesmo ele sendo muito mais dotado intelectual do que a grande maioria dos típicos, o que a gente se sente é como uma aberração. E eu falo a gente se sente porque eu tenho o diagnóstico de autismo. Olha aí se pegou. Tá entendendo? Essa é a identificação do autista. E eu queria só complementar, que também é uma desconstrução que a gente tem que batalhar por elas diariamente, que o autismo não é uma doença e também não tem cura. Não sendo doença, não tem que se falar em cura. São características pertinentes a um determinado grupo de pessoas. É uma reunião de condições fisiológicas, neurológicas, comportamentais que
fazem parte daquele indivíduo que tem algumas situações em que ele se comporta de forma diferente. Por exemplo, algumas pessoas autistas têm intolerância a sons altos, outras adoram fazer coisas ouvindo música alta. Isso não quer dizer que um é melhor que o outro, nem que um é mais autista que o outro. São características diferentes, né? E a gente tem que aprender a lidar com essas características para que essas pessoas se sintam bem no mundo que a gente vive. Na verdade, essas intolerâncias dependem do momento do autista. Tem momentos que você está intolerante a qualquer barulho. Tem momentos que você simplesmente não percebe o barulho. Essa que é a característica. Nós temos uma característica que chama hiperfoco. O que é? Nosso mundo, muitas vezes, fica centrado em determinada atividade que você está fazendo. Então, é como se o mundo todo se focasse ali. Normalmente o hiperfoco é em situações que te agradam, em assuntos que te agradam, ou pode acontecer aleatoriamente? Acontecem principalmente situações que nos agradam, mas a gente consegue treinar para desenvolver o hiperfoco. Tem um custo sensorial para você desenvolver o hiperfoco, para você entrar na função hiperfoco. Na verdade, a gente vai criando, quando a gente necessita ser produtivo, a gente desenvolve determinados rituais que te levam ao hiperfoco para atividades que você não está querendo fazer naquele momento. Então, tudo depende de uma rotina que você desenvolve enquanto autista para que você consiga, às vezes com a ajuda de outras pessoas e tal, produzir intelectualmente aquilo que lhe é demandado. Por isso que a maioria dos autistas precisa de uma pessoa de apoio para que te induza aquilo. Deixa eu aproveitar esse assunto e te fazer uma pergunta. E isso eu acho que é importantíssimo para mães e pais que têm crianças dentro do espectro autista. Uma pessoa que está no espectro e é considerada autista, ela consegue ter uma vida considerada, entre aspas, normal na vida adulta? Não. Nós somos aberrações. Nós precisamos de determinados apoios que às vezes são básicos demais para as outras pessoas, mas que para nós a gente não consegue se mover intelectualmente ou até fisicamente se a gente não tem esse apoio. Mas consegue ser uma pessoa produtiva? Consegue ser uma pessoa produtiva desde que você consiga determinados suportes, suporte específico. Por quê? Porque pegando o racionalismo de Descartes, que fala o quê? O mundo é aquilo que a gente pode raciocinar buscando a verdade absoluta sem depender das nossas percepções. Então, na verdade, o que Descartes fez? Ele começou daquilo que ele podia comprovar existencialmente, independente de qualquer coisa. É o quê? Eu sinto que eu penso. Então, com base nessa afirmação que eu posso ter real, é que eu existo. Então, meu raciocínio começa da minha existência, que é comprovada pela minha atividade de pensamento, independente do que eu esteja pensando. Mas a estrutura do raciocínio muitas vezes depende da sua percepção. Em determinadas lógicas, você precisa da percepção de quente, frio, de cor. Isso tudo para nós autistas são diferenciados. É por isso que muitas vezes o som nos agride. Porque a nossa percepção do som, quando a gente está no hiperfoco, é diferente da percepção do resto das pessoas. A percepção de determinada cor para o autista, eu não tenho essa percepção, porque por um outro desvio neurológico meu, eu sou considerado daltônico.
E sou considerado como tendo síndrome de Ehlers também, por isso que eu preciso do filtro azul para enxergar melhor, para ter uma percepção visual um pouco melhor. Então, aquilo que eu apreendo do mundo, através das minhas percepções, é diferente do resto do mundo. Então, a minha estrutura de raciocínio é criada com base numa percepção diferente da dos outros. Então, minha estrutura de raciocínio é completamente diferente. Então, na minha evolução pessoal, eu aprendo a raciocinar diferente para ter uma interação com pessoas ditas normais, de uma forma que eu não me sinta aberração. Isso se chama masking. E como que você, com todas essas características, construiu sua vida, conseguiu ter uma carreira, um casamento, filhos, vida social? Com muito sofrimento. Eu sou formado em ciência da computação e direito. E estudei engenharia mecânica até o 10º período. Minha frustração é não ter feito física. Fiz mestrado, 2 mestrados, fiz um doutorado, não terminei porque eu larguei para lá, que é uma característica nossa do autista também. Porque chega a determinado momento que nada lhe é apresentado de novo. E a nossa segregação vem da nossa falta de interesse na basicalidade do raciocínio da maioria das pessoas. Então a gente perde o interesse muito fácil porque a gente, pela forma de raciocínio que a gente tem, a gente já projeta o raciocínio das outras pessoas já num passo adiante. Às vezes as pessoas, as escolas, o mundo se apresentam de uma forma que, pela nossa deficiência, nós já construímos métodos que a gente, com pouca informação, a gente já projeta aquilo que seriam as conclusões de qualquer pessoa. O masking, o que é? É você fingir que é normal. E a gente não tem parâmetro de qual que seria a reação adequada para o mundo de determinadas situações. E aí, uma das formas da gente se proteger da taxação de aberração é a gente aprender com as pessoas quais são as reações que elas têm em cada uma das situações do dia a dia. Tá entendendo? Então, e eu acho até que é por isso que nas situações de pânico, nas situações de grande estresse e tal, muitas vezes o autista tem uma situação de tranquilidade e racionalidade muito maior do que as pessoas comuns. Por quê? Porque você está acostumado a parar e raciocinar qual vai ser a reação adequada socialmente para determinado caso. Então, por isso que a gente tem um controle emocional muito maior em determinados casos, e tem determinados casos que você simplesmente perde completamente o controle das relações sociais por causa de situações que são consideradas simplesmente irrelevantes. Por exemplo, dependendo da forma, o tom que a pessoa utiliza contra você numa discussão, isso te causa um sentimento que parece que o pessoal chama de meltdown, que é você perder completamente o controle das suas reações. Vai do zero ao enfurecimento em 1 segundo e ter uma reação social considerada completamente inadequada para o caso. E essa reação pode ser de extrema agressividade, pode ser de anomia, né? Você simplesmente não... às vezes uma coisa grave, você simplesmente finge que não está acontecendo. Então essas reações são completamente diferenciadas. E o símbolo do autismo, que é
pulseira tá no seu braço. Que é o autismo específico é esse o símbolo, né? Que é do... Não sei se dá para ver nitidamente, mas são pecinhas de quebra-cabeça coloridas, né? Daqui. E o da deficiência oculta, que é o autismo, é esse. O autismo também está dentro, O cordão de girassóis. O cordão de girassóis, né? Talvez até porque a flor de girassol ela vai procurando a luz e vai se movimentando e ninguém percebe o movimento dela. Só nós autistas que sabemos disso. Certo é que eu já fui taxado de arrogante, uma vez uma colega minha falou assim, você é muito arrogante, você não quer ouvir ninguém. Na verdade, eu não queria ouvir ela. Porque ela não tinha nada para trazer de novo na situação para mim. Mas não é arrogância, é uma forma de você pensar, não tem como combater isso. Pessoas que eu conheço, às vezes, com 3, 4 dias, se eu encontrar com ela na rua, eu não lembro dela mais. Meus colegas da ciência da computação, eu sei o nome de 2 colegas da turma. Do mestrado não sei mais, nem lembro quem participou. Do doutorado também conheço 1 ou 2, mais ou menos. Da ciência, do direito, conheço, mas não tenho relação com nenhum. Que também é uma relação, uma constância característica do autismo é você não ter relações de amizade. E o isolamento também. Isolamento social. Né? Eu não tenho amigos. Tenho alguns... não, tem... Davi está falando aqui que eu tenho. Mas tem em determinado momento da minha vida. Tá entendendo? Eu não consigo sentir uma empatia eterna com a pessoa. Né? Assim, foi meu amigo, eu nem lembro do passado. Nem sei. Tá entendendo? Em determinados momentos eu até lembro de uma pessoa ou outra porque encontro. Mas eu não lembro dos meus casos passados, não lembro dos meus amigos da infância, não lembro dos meus amigos do mestrado, não lembro do doutorado, minha memória não se apega a essas relações. Mas isso é muito interessante, porque a gente conhece pessoas que também estão dentro do espectro autista, que guardam informações de forma absurda. E às vezes decoram coisas também de forma muito contundente. Então eu acho que isso pode variar de pessoa varia de para pessoa e do interesse, Paulo. Por exemplo, eu nunca tive caderno para escrever as coisas, até no doutorado. Às vezes eu leio um livro quando eu quero utilizar o hiperfoco, de 300, 400 páginas em 20 minutos e consigo te responder questões sobre aquele livro. Você mesmo já viu isso quando nós fizemos doutorado. A professora deu um livro para ler de um dia para o outro, eu li durante a aula dela o livro todo. No outro dia eu fiz a apresentação do trabalho sobre aquilo. Como? Não sei. Eu olho para a página e apreendo a informação que está naquela página. Eu queria esclarecer uma coisa que me preocupa um pouco, porque às vezes a gente pode acabar magoando as pessoas quando o Flávio usa o termo aberração. Ele não está falando que as pessoas são uma aberração, ele está falando que ele se sente como uma aberração. Eu me sinto aberração, me sinto à vontade para falar isso. Tem que ter esse cuidado, porque às vezes a pessoa pode ficar chateada, falar, nossa, o Flávio estava falando. Na verdade, é o jeito que o mundo nos trata. É um sentimento. É o sentimento que eu tenho que o mundo trata o autismo como uma aberração, uma coisa incompreendida, que hora o pessoal fala, o cara tem superpoderes, outra hora eu falo, não, o cara é retardado. Eu falo isso, tem gente que ri quando eu falo, se autismo é isso. Para determinadas funções que você às vezes consegue eleger, você tem um raciocínio fora da curva para cima. Para determinadas situações que você também não consegue explicar, você tem o raciocínio fora da curva para baixo. E baixa compreensão, né? Às vezes não consegue entender determinadas coisas que para alguns são básicas,
às vezes para a pessoa que tá dentro do espectro é dificílimo de compreender. A gente sabe que existem pessoas autistas que têm um nível de suporte mais alto, existem os autistas não verbais. Eles não falam, mas isso não quer dizer que eles não entendam. Eles entendem tudo. Mas eles não falam. Por quê? Não sei por que eles não falam. Pode ser que com terapias e tratamentos eles venham a falar. Mas não necessariamente aquela fala será uma fala confortável para ele. Talvez ele quisesse nunca falar e acabou começando a falar por exigências sociais que o impeliram a fazer aquele esforço de falar que para ele era uma coisa não natural. Eu acho que o que a gente tem que fazer é compreender cada um dentro do que ele pode oferecer e permitir que ele viva de forma o mais próximo da felicidade que pode existir, porque você querer que uma pessoa seja algo que ela não é, no meu entendimento, é uma forma de tortura. Quando você pega uma pessoa que não quer falar e faz de tudo para ela falar, você está querendo que ela seja quem você é e não quem ela é, né? Então a gente tem que ter esses cuidados. E eu falo isso muito para as pessoas que eu converso sobre esse assunto, que você não tem que encarar o autismo como uma doença e tratá-lo como uma doença. Você pode tratar os sintomas do autismo ou as características do autismo quando elas incomodam alguém. Então, por exemplo, tem muitos autistas que têm TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Se o autista tem o TOC e esse TOC não incomoda nem a ele nem a ninguém, não é um problema. Você não precisa interferir naquilo. Se ele tem mania de organizar os brinquedos dele de uma determinada forma, e aquela forma de organizar os brinquedos não está prejudicando ele em nada, e nem as pessoas que convivem com ele, para que você vai interferir nisso? Deixa o menino fazer do jeito que ele quiser. Eu acho que a intervenção tem que ser mínima e somente quando necessária. Então, se a pessoa, ela, por exemplo, ela não consegue tomar banho, ela não consegue comer sozinha, ela tem crise de agressividade que ela se automutila, acontece da pessoa se agredir, isso sim deve ter algum tipo de interferência, até medicamentosa, se for o caso. Mas situações corriqueiras que não fazem mal a ninguém, deixa a pessoa ser quem ela é, né? Ela está sendo feliz daquele jeito. Eu acho que isso é extremamente importante. E a compreensão vem aliada a isso tudo. Outra coisa, a gente não pode ter vergonha de ter uma pessoa autista no convívio, da família ou social que seja. Não é um problema. Então não esconda das pessoas. Se você é mãe, não esconda das pessoas que seu filho é autista, porque senão as pessoas não vão compreendê-lo, né? E eu falo assim, esses cordões que o Flávio mostrou agora, né? Que é o cordão do girassol, da deficiência oculta, o cordão do quebra-cabeça, eu acho que eles devem ser usados ostensivamente. Por quê? Para que as pessoas respeitem aquela pessoa com diagnóstico de autismo, para que ela seja compreendida. Então, outro dia a gente deu uma palestra em Santa Luzia, numa UPA, e a gente falou para as mães de crianças autistas. Falei, gente, quando a gente está no supermercado e vê uma criança dando uma birra, a gente tende a criticar. Falaram, ó, menino dando birra, menino sem educação. Não necessariamente. Talvez seja um autista em crise. E aí, se você se solidariza com aquela mãe, você talvez dê a ela tranquilidade de poder lidar com o problema do filho dela sem ser criticada, sem ser julgada, sem que as pessoas apontem o dedo para ela e falem, você não tem educação para o seu filho, essa menina é muito mal educada, que menina birrenta, é culpa da mãe que mima demais. Não é isso. Como o Flávio disse, são características neurológicas que a pessoa nasce com elas e vai viver com elas para sempre. Então, se ela está tendo uma crise e a mãe sabe lidar com a crise, deixa a mãe lidar com a crise, não se meta. E é por isso que o nome é transtorno. Não é... não é uma doença, não é porque a maioria das vezes traz sofrimento para o autista. E até para as pessoas que o cercam também. Né? Mas o principal é isso. Por exemplo, existe uma característica de paralisia do autismo em determinadas atividades, a maioria básicas. Por exemplo, se você, dentro da sua profissão, você tem que passar um e-mail só informando determinada pessoa,
uma questão de um processo, ou então uma burocracia específica para determinada atividade, às vezes a gente tem uma paralisia que a gente demora 15 dias para você fazer esse e-mail. Porque você não consegue raciocinar a estrutura desse e-mail básico, que é o que qualquer típico, neurotípico, sente e faz. E aí fica parecendo que é preguiça sua. Mas é muito mais profundo, porque nesse momento que você está de angústia de não conseguir fazer determinada atividade, você também não consegue passar as informações da atividade que tem que ser feita para que outra pessoa faça. É como se fosse um bloqueio. É como se fosse um bloqueio. Tá entendendo? Talvez uma irritação profunda. O que a gente sente, assim, quando dá essa paralisia, é que você está perdendo seu tempo fazendo nada. Tá entendendo? Que aquilo ali é óbvio demais para você fazer. E existe alguma coisa que as pessoas ao entorno possam saber? Apoio, às vezes, fazer a minuta para você, que aí... Mas você não consegue nem explicar para a pessoa. Isso que é o problema. É por isso que é transtorno. Não é questão de delegar, não é questão de você não consegue explicar nem o que você quer. Talvez até porque a gente também não saiba o que a gente quer, porque o desafio é você chegar na conclusão sua do que é que você quer. E o que está te incomodando. E o que está te incomodando, você ainda não conseguiu é um desafio. Fazer. Por isso que é importante as terapias, o apoio. E é por isso até que é interessante... que são, às vezes, situações básicas. Os grandes desafios a gente faz com muito prazer, porque você está motivado. Agora, qual que é a sua motivação, enquanto advogado, de fazer uma petição de juntada com o juiz? Tá entendendo? Aqui dali para nós tinha que sair... naturalmente, porque é básico demais, não tem, é uma atividade repetitiva sem qualquer cunho de inteligência. É o sentimento que nós temos. Mas não é um negócio que você fala, estou com preguiça, eu vou fazer. Não, eu estou incapaz de fazer. Tem uma incapacidade nisso. Tá entendendo? Você já viu, basicamente, às vezes, para eu entrar no modo hiperfoco para redigir qualquer coisa, às vezes demora 4, 5 horas esperando, eu tenho que me forçar, sentar, esperar vir à vontade para eu começar a escrever, e às vezes resolve em 15 minutos. Isso a gente está falando aqui, tendo o depoimento do Flávio, né, as percepções que ele tem em relação à situação exatamente dele. Mas eu acredito que as pessoas, cada pessoa seja de uma forma diferente. A gente não pode querer, por isso que a gente chama de espectro, é por causa disso, porque são várias pessoas dentro daquele espectro, mas cada uma reage de uma forma diferente. Por exemplo, tem autista que, quando ele é contrariado, ele reage agressivamente. Tem autista que, quando ele é contrariado, ele se recolhe no quarto e fica trancado lá. Cada um é cada um. E assim como os típicos, os neurotípicos também se divergem em relação a essas coisas. Né? O que é importante? Compreender, acolher e respeitar. Né? Nós temos na legislação brasileira grandes avanços em relação à proteção às pessoas com autismo e dentro dessa legislação protege-se o autista e a pessoa com deficiência, que a gente chama hoje de PCD. Não se usa mais a terminologia de deficiente físico, aquelas palavras que, né, a gente sempre usou para falar, por exemplo, surdo, você não usa mais falar surdo. Eufemismo, cego, né? Você não se usa mais isso, pelo menos no direito não aceita. A gente usa no coloquial, mas o ideal é usar a terminologia pessoa com deficiência, porque não é, a explicação que eu vejo é assim, a deficiência não pode ser maior do que a pessoa. Então, você não pode virar para a pessoa e falar assim, aquele surdo ali tá precisando de não sei o quê. Não, ele não é surdo, ele é um indivíduo que tem surdez, né? Então, a ideia é essa. Obviamente que no coloquial tudo bem, mas tem que ter esse cuidado,
porque pra gente não magoar as pessoas e enfim. O que para dentro da situação do autista, que a gente tem uma dificuldade de interação pelo sentimento que carrega as palavras, de sentir o que as pessoas sentem como agressão, que para nós é óbvio. Se a pessoa é aleijada, ela é aleijada. Mas é porque se a pessoa é surda, ela é surda. Se a pessoa é retardada, igual nós, é retardado, pode falar. Agora nós temos as compensações. Tá entendendo? Então, às vezes, o eufemismo incomoda muito mais a percepção de quem tem uma inteligência desenvolvida do que você atacar o problema diretamente. Tá entendendo? Porque eu tenho transtorno. Eu sei quem eu sou. Só me dou conta de segurar. Aí vem o pessoal, pipipi, não, mas é porque não é isso. Mas isso é uma percepção sua. Mas isso daí reafirma o preconceito. Tá entendendo? Porque o preconceito é tão grande que você não consegue nem falar objetivamente o que a pessoa é. Porque você acha que ela vai ficar magoada com o que ela é. Tá entendendo? É esse o raciocínio do autista. Meu, de autista. Mas você entende que você esperar da pessoa que não é igual a você, que ela compreenda o que você espera dela, sem dizer a ela, é uma coisa bem difícil? Não, mas, gente, mas essa a literalidade que os autistas têm na comunicação, que eu queria deixar aqui claro o que é e por que é transtorno. Porque você não dá conta de se calar. Se o cara é cego, fulano é cego. Tudo bem. Além de cego, ele tem necessidades especiais, portador de necessidades, porque ele é cego. Entendeu? Esse eufemismo que criam, na verdade, você está reafirmando o preconceito contra o PCD. Está entendendo? O cara é amputado das duas pernas. Ele não é cadeirante. Ué? Não, é PCD. Mas mas ele é mais do que o aleijão. É isso que eu tô falando. Mas... Você não pode dar a ele como se ele fosse apenas aquilo. Ele não é só aquilo, ele é também. Quando você falou ele é aleijado, você está reconhecendo que a aleijão é uma parte dele. E não, ele é portador de necessidade especial. Gente, tá. Beleza, mas daí não é o... Não fui eu que inventei isso. Eu sei, mas eu acho que o eufemismo agride... Mim, falar assim, o Flávio é autista é completamente diferente de falar Flávio é uma pessoa com autismo. Pra mim é diferente. Porque o Flávio não é só autista. O Flávio é autista, é procurador federal, é advogado, é pai, é marido, é filho, é irmão. Todos juntos da minha deficiência com as características próprias. Mas você acha que o autismo é maior do que isso tudo? Eu acho que eu não estou separado do meu autismo. Não está. Eu como pai, eu componho um pai autista. Sim. Eu como filho, fui um filho autista. Sim, mas eu não estou falando que você deixa de ser pai porque é autista. É o contrário. Você é autista também. Isso é a minha forma de ver. Não, eu sou autista. A sua é o contrário. Não sei. A sua é o contrário, tudo bem, não é uma mas aí, por exemplo, a característica eu tenho de nunca ter sido caderno. Eu leio o negócio e gravo. Mas você grava mentalmente? A Constituição, no artigo 1º, fala o tratamento das pessoas com transtorno, inclusive do autismo, tem que ser garantida a dignidade da pessoa humana. A associação que o pessoal fala de falar a situação da pessoa e da dignidade, para mim está equivocado, que é um pensamento de quem é neurotípico e fala assim, eu não posso tratar do problema dele pelo nome do problema, porque senão eu vou estar discriminando. Não, você está reafirmando a discriminação e aí você não está me tratando com a dignidade que eu gostaria de ter. Pensamento, está entendendo? Mas, juridicamente, nós temos direito a um tratamento digno. Eu acho o seguinte, se a pessoa demonstra para você que determinada coisa a incomoda, não faça, né? Acho que é mais por aí.
o que a gente tenta fazer é minimizar o preconceito, mas o preconceito tá aí. Isso. Tanto que se fala no assunto. Se fosse um assunto banal, que não tivesse incomodasse ninguém, não tinha um mês para conscientizar as pessoas. Se existe um mês para conscientizar as pessoas sobre o autismo, se existe um dia da conscientização do autismo, é porque realmente não há consciência. Tá. Tá, E muitas das vezes as políticas são feitas porque não conhece direito. Concordo. E aí, não nesse são feitas aspecto. pelos destinatários das políticas. Talvez se os destinatários fossem aqueles que realmente lidam com a situação, talvez as políticas fossem diferentes. E talvez até melhores para eles. Né? Isso eu concordo. Agora, por exemplo, a gente tem a lei do Romeu Mignon, que foi uma luta do pai dele. Mas uma luta do pai dele, por quê? Porque o pai dele vivia situações, que é o Marcos Mignon, todo mundo sabe quem é. O pai dele vivia situações com ele que ele entendia serem absurdas. E por isso ele lutou tanto para as alterações virem, e tem o nome do filho dele hoje, que inclusive a Cipteia, que é essa carteirinha que o Flávio mostrou, é uma conquista do Marcos Mignon pelo filho dele, que é o quê? Uma forma do filho se identificar enquanto autista e ter prerrogativas que ele não teria se ele não fosse autista. Então, por exemplo, ele tem preferência em fila, qualquer tipo de fila. O autista é preferencial na frente de qualquer preferencial. Por quê? Suponhamos que você esteja entrando num show. O show, a gente sabe que shows grandes têm filas quilométricas. O autista quer muito entrar no show, ele quer aquilo, ele tá fissurado com aquilo. Se ele tiver que enfrentar uma fila de 40 minutos com as pessoas empurrando, corre o risco dele desestabilizar. O que a gente ele faz pode querer ir embora, ele pode surtar, ele pode querer bater em alguém, pode ficar irritado, ou pode querer ir embora. Isso é prejudicial para ele? Muito, muito. Então, ele está na preferência dos preferenciais. Ele vai passar na frente da mulher grávida, ele vai passar na frente do idoso, ele vai passar na frente de todo mundo. Por quê? Porque ele realmente tem características de intolerância. É para isso que a lei existe. E é uma conquista do Marcos Mignon, que é um cara que vive isso diuturnamente, né, com o filho dele. Nesse aspecto, eu acho que a gente teve essa conquista bacana. O nome disso chama meltdown. Reação. Essa reação. Por quê? Porque nessa reação parece que derrete toda resquício de racionalidade que você tem. Você passa a não agir de forma racional. E ela dura até quando? Depende. Até se acalmar. E aí tem os procedimentos. Não tem como você estar. Não, cada um tem sua forma de você se estabilizar. Que é aquilo que você falou do filme que você viu daquela autista de alta performance. Chama Temple Grandin. Isso. Que é uma autista que era doutora em comportamento animal, de gado. E quando ela estava na faculdade, ela criou uma máquina que nem o gado utiliza para tomar vacina, que era igual o tronco. O Daniel até falou o nome dele. Na verdade, o Daniel falou o nome para mim e eu que abraça o gado e segura ele. Daniel, se você estiver me assistindo, escreve nos comentários, por favor. É um equipamento que na hora que o gado, o boi ou a vaca entra, ele fecha em torno e deixa aquele animal ali contido. Não chega a apertar, mas fica contido. E ela percebia que o gado acalmava quando acontecia isso. Então ela desenvolveu uma máquina no quarto dela na faculdade que ela entrava e puxava assim e ela ficava com aquela mesma sensação de acolhimento, que para mim é como se fosse um abraço, né? Eu interpreto como um abraço, não sei se ela teve esse sentimento de abraço, mas é uma coisa de acolhimento. O filme é muito legal, quem tiver interesse assiste. Chama Temple Grandin, é o nome dela, uma história verídica, né? Ela foi brilhante na área de atuação dela, uma estudiosa incansável e uma pessoa que realmente se destacou. E ela tinha essa coisa, para ela se estabilizar, ela precisava desse aperto, né? Não era um esmagamento, mas era uma era coisa tipo um abraço mesmo.
É tipo um abraço. Tem várias pessoas E aí que se estabilizam assim. eu acho que cada um deve ter a sua forma. Por isso que eu te perguntei, e para quando, né? Porque deve ter alguma coisa que te acalme, eu não sei. Aí eu não sei. O seu até hoje eu não descobri. Tem 25 anos. Às vezes eu saio para andar de moto, às vezes eu saio para caminhar, às vezes eu saio para me alienar do mundo. Entendeu? Eu tenho que parar Mas não é tempo. fácil não, viu, gente? É difícil mesmo. A gente não está tentando minimizar a situação, né? O autismo e trazê-lo. Não, a gente sabe que é difícil. O que a gente tenta fazer é com que as pessoas percebam de que é possível viver assim e que não é o fim do mundo. Né? Agora, por ser uma deficiência oculta, ela é muito estigmatizada. Uma vez eu apareci com isso numa foto, eu e você, né? Porque o parente do autista também tem o direito de se apresentar com... Porque o que acontece? Normalmente o autista, ele tem níveis de suporte, né? Então tem nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. O que é o suporte? É um apoio. Então o autista, ele tem o direito de ter aquele apoio com ele. E aí quando você usa o cordão de identificação, essa pessoa do suporte que dá o apoio pode usar também para ela se identificar, porque senão não justifica. Por exemplo, o autista vai furar a fila do show lá, que eu dei o exemplo. Ele vai furar a fila do show e o suporte dele vai ficar lá fora? Não tem sentido. Né? Então, você pode usar o cordão de identificação por causa disso. E aí nós postamos uma foto, nós dois, e um amigo nosso escreveu embaixo assim, por que o Flávio tá com... por que a Paula tá com cordão de retardado ou doido? Foi doido ou retardado? De doido leve, o Flávio de doido pesado. E o Flávio de mais doido ainda. Não, foi assim, por que a Paula tá com cordão de doido e o Flávio com cordão de mais doido ainda? Porque eu não sabia. Aí eu respondi pra gente furar a fila, porque ou eu levo na brincadeira, ou eu fico magoada com a pessoa. E a deficiência oculta tem todo esse estigma de simulação. Né? Essa simulação, para quem é especialista, ele vê direto. Eu lembro uma neurologista amiga nossa, Paula, uns 4, 5 anos, olhou e falou assim, sua filha ou é autista ou TDAH, seu filho também e você também. Eu falei, mas como? Você não fez exame nenhum? Não, mas não. Com 2 minutos você vê. O comportamento é completamente diferente no olhar de um especialista. Tá entendendo? Não foi uma pessoa na rua que falou. Uma neurologista conceituada e tal falou. Aí eu fui, consultei com ela e tal, fez alguns testes e tal, e configurou. Agora, o negócio é o seguinte, eu sempre procurava saber por que as pessoas me achavam tão exótico, né, na época. E nunca compreendia, porque pra mim eu fazia tudo igual todo mundo. E todo mundo no final me dava uma sapecada nesses termos. Eu lembro um colega nosso, na escola de Direito, que eu saí com ele uma noite, ele, os amigos e tal, eu conversei, no outro dia eu não enxerguei ele na faculdade. Eu passava por ele e não cumprimentava. Ele parou e xingou todo, falou o que ele tinha me feito, porque eu não cumprimentava ele. Aí eu falei, não, velho, eu não tô te enxergando. Aí a resposta foi pior ainda, foi assim, tipo, como se eu estivesse desfazendo o cara. Eu falei, velho, eu não te vi. Entendeu? Não sabia por quê. Com os professores, como eu não tinha caderno, o professor virava para mim e falava assim, não, você precisa do código, você precisa disso, precisa daquilo. Eu falava, não preciso. Qual artigo que você quer, qual lei que você vai tratar? Lá que eu preparo. Entendeu? E repetia na aula. Aí o cara achava que eu estava fazendo por assinte a ele. Um professor, uma vez na faculdade, falou, eu vou te dar bomba, porque você é muito aparecido, você é isso, você é aquilo, você não respeita ninguém. Aí eu olhei para ele e falei assim, você vai me dar bomba como? Eu sei muito mais essa matéria do que você. Entendeu? E aí deu uma briga que eu joguei um copo de cerveja na cara dele quando ele falou, eu vou te dar bomba mesmo. E eu falei, você não dá conta? E não dei, agora até hoje eu tenho algumas
tia velha lá da minha escola, que na época lá, que falam que tomou segunda época por minha culpa. Entendeu? Eu não tomei, mas porque eu realmente sabia mais que o professor. Eu estudava mais, eu tinha interesse na matéria mais que ele, eu já tinha lido tudo do assunto, independente da escola. Então era uma aberração que o pessoal me enxergava como aberração e eu tentando me enquadrar. Eu fazendo de tudo para ser uma pessoa normal. Eu lembro uma namorada que eu tive, eu tentando fazer tudo certinho para ser normal. Pô, mas por que você não age igual toda pessoa normal? Sabe? Eu não entendo. E eu me policiando para agir igual todo mundo, assim, para passar batido, para não chamar atenção. Mas na hora que você vê, você está no centro do furacão. Porque a gente vai segurando, tem hora que você põe para fora. É isso aí, gente. Então é o seguinte, legislação brasileira de proteção à pessoa autista. Constituição, que é a Carta Magna, né, vamos dizer assim, a lei maior do Brasil, ela garante nos artigos 1º, 5º e 6º a dignidade da pessoa humana, igualdade, acesso à saúde, educação, trabalho e assistência. O artigo 227 determina prioridade absoluta à criança com deficiência, que foi o que eu falei agora. E o artigo 203 prevê amparo a pessoas com deficiência sem meios de prover sua subsistência. Aí nós vamos falar então da Lei Orgânica da Assistência Social, que é chamada de LOAS, e também tem a sigla de BPC, né? As pessoas conhecem como BPC ou como LOAS, que é uma lei que, atendendo a esse artigo da Constituição, ela veio para dar a essas pessoas um mínimo para que elas possam viver com dignidade, né? Acho que o Flávio é melhor para explicar do LOAS do que eu. Na verdade, o LOAS está sendo mal compreendido, que é o seguinte: a Lei Orgânica de Assistência Social, ela não é para todos, é para resgatar determinadas pessoas da miséria. Porque as pessoas elas têm que tratar dos seus familiares, e o SUS é que faz o tratamento das doenças, dos transtornos, disso tudo. Então, medicamento e tal, em tese, é o SUS que tem que fornecer. Saúde, tratamento, terapias. Isso. Então, o que acontece? Você tem que pedir isso aí no sistema de saúde. Pedir as terapias e tal. E o LOAS, que é de assistência social, que é o benefício de prestação continuada, é para resgatar as pessoas da miséria. Miserável, pelo conceito da lei, é quem ganha em renda per capita familiar 1/4 salário mínimo. Hoje mudou isso por entendimento do Supremo Tribunal Federal, dilatou esse entendimento, que devem ser retiradas da renda mensal familiar o que são gastos obrigatórios na manutenção de uma família. Essas coisas? Isso aí, o laudo, então não é um valor mais assim. O laudo da assistente social do INSS, que vai lá, ele leva em conta isso. As despesas de moradia, as despesas de luz, água, às vezes despesas de transporte, que tem até para tratamento da criança. E aí, tendo o conceito de vulnerabilidade social, que aí o conceito que o Supremo Tribunal Federal utilizou foi isso, ela pode ser beneficiária de um benefício por família de até de um salário mínimo. Uma coisa que eu quero esclarecer, que é fundamental, é o seguinte: as pessoas chegam para mim e falam assim: Paula, meu filho tem uma doença, né? Uma doença dele, enfim, é portador de deficiência, e eu queria aposentar ele. A coisa que eu mais ouço. Primeira coisa, gente, não é aposentá-lo. Ele não vai ser aposentado. Para você aposentar, você tem que ter contribuído com o INSS. LOAS não é aposentadoria. LOAS é um benefício, igual o Flávio falou, que o Estado vai prover àquele indivíduo para tirar ele da situação de miserabilidade. Então, se a pessoa com deficiência não vive numa situação de miserabilidade,
como ela recebeu o benefício. Só tem direito aqueles que realmente precisam. E o INSS, ele faz todo um procedimento de análise para saber se aquela pessoa realmente precisa para poder ela fazer jus e receber, né? Então tem que desconstruir essa coisa de que porque a pessoa tem deficiência, a pessoa tem que, entre aspas, aposentar, porque nem é aposentar. A pessoa com deficiência, ela pode trabalhar. E, inclusive, empresas de grande porte são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. E se elas não contratam, elas respondem e podem ter multas a pagar, etc. Né? Não é porque a pessoa tem deficiência que ela é inválida, não necessariamente. Pode existir, mas não necessariamente. Tomou essa conotação de aposentadoria, porque ou a pessoa é deficiente, ou o idoso que não tem condição de prover a sua própria subsistência, e aí é considerado a partir de 65 anos, para o benefício do LOAS, também tem. Então, fixou no ideário social que o LOAS também seria uma aposentadoria. Mas não é. Mas tecnicamente são institutos diferentes. Mas resolve grande parte do resgate de miséria. Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque a pessoa pede errado. Às vezes a pessoa, até advogado pede errado, que eu já vi você fazendo audiência orientando advogado. Às vezes a pessoa tem direito a um benefício X e a pessoa vai lá e pede outro. Então, se uma pessoa que faz jus ao LOAS vai lá e pede uma aposentadoria, o INSS vai negar. Mas não é porque ele não tem direito ao LOAS, é porque ele pediu errado. E nem porque o INSS quer negar. Porque é o seguinte: 98% dos benefícios do INSS são deferidos administrativamente. 2% é que vai para a justiça. Se você acha que o volume de benefícios na justiça é grande, imagina que aquilo dali são 2% só do universo de benefícios que é deferido administrativamente. Então, a máquina do INSS é eficiente e é enorme. Nós, procuradores e o resto das pessoas de lá, não estão lá para indeferir benefícios, não. Nós estamos, muitas vezes, para indeferir determinadas orientações equivocadas, que às vezes quem não é perito acha que a pessoa tem direito, e fraudes. Os procuradores, nós somos orientados para isso. Não é para você restringir o direito das pessoas. Se a pessoa tem um direito, está na lei, a gente orienta. Você falou, já me viu orientando várias vezes o pessoal de ação a buscar o benefício. Essa que é a função pública da autarquia. Agora, nós, como procuradores, não podemos desviar da lei. Está entendendo? E nem isso é pedido para nós. Por isso que nós fazemos as audiências com muita tranquilidade. Nós não temos medo de expor a situação fática. Fazer uma pergunta que se for ruim para nós enquanto instituição, a gente faz o mesmo. Se for o direito dela, a instrução é pagar. É a função. E também não está lá para negar benefício, como você falou. Então, tenham em mente o seguinte: LOAS, que é o BPC, mesma coisa. Não é aposentadoria, tem que pedir ao INSS, atendendo aos requisitos da lei, fazendo jus ao benefício, ele será concedido. Não sendo concedido, tem a via judicial, que pode ser proposta na eventualidade de alguma coisa acontecer. Uma vez, eu lembro perfeitamente, eu era coordenadora do núcleo de prática jurídica da faculdade, e uma moça nos procurou, porque ela tinha um filho com deficiência, e negaram o benefício para ela por causa de centavos. Na hora de fazer a conta, passaram-se, 80 centavos. E aí a gente entrou... Acontecia muito. Isso tem anos, tá? E não é recente, não. E a gente entrou na justiça e conseguiu o benefício para ela. Hoje o laudo, a perícia judicial também é muito boa. A pessoa vai justamente por causa disso. Às vezes a pessoa mora num lugar bom. Bom que eu falo assim, não é na periferia e tal, mas a pessoa não come o lugar que ela mora. Né? E por isso que as assistentes sociais vão lá, fazem um levantamento, vê quem trabalha, como trabalha, e vê se pode ajudar ou não. E dá o conceito de estar vulnerável ou não. Então, o resgate dessa vulnerabilidade. O que a gente tem que lembrar é que isso daí não dá 13º,
E também não passa de como pensão para os outros. Não. Muitas vezes o pessoal vai, não estou recebendo a pensão, meu pai recebia e tal, a mãe recebia a LOAS. Porque então, confunde com a aposentadoria, é a mesma história. Né? Ela não vai suceder para o herdeiro, é isso que ele está falando. Então, o caso de autismo, com as leis que foram aprovadas, inclusive do Mion, que foi muito... Nesse aspecto é muito importante a luta, você saber o que é e tal, porque o autismo é considerado, então, deficiência. Isso. Então, o processo de deferir o LOAS, você precisa do diagnóstico, que aí o médico faz e tal, e a vulnerabilidade social. Tá? Não é só você ter o autismo que você vai ter o LOAS. Você ter o autismo vai te dar diretamente a prioridade no atendimento e as prioridades normais. Inclusive de compra de veículo, com redução de tributação. Né? A compra de veículo também é outra safadeza que os estados fazem, porque os impedimentos que eles colocam para a pessoa usufruir daquele benefício tem que ter 2 laudos e 2 organizações públicas diferentes. Então, o que serve para ter seu CIPTEA não serve para o estado, porque parte do pressuposto que todo mundo que tem um transtorno tem a mesma desonestidade estrutural que o Estado tem ao negar benefício para quem deve. Tá entendendo? Então, eles criam impedimentos na própria lei para o exercício disso. Mas você procura um advogado com você, a sua confiança e corra atrás, porque o juiz defere isso, porque quando vê que as exigências estão abusivas. Tem o direito ao SUS, porque o SUS é universal e gratuito. Então, qualquer doença que você tenha, crônica, quem tem que te dar os remédios, quem tem que te dar as terapias, é o SUS. Sim. Então, com esse reconhecimento, para nós, autistas, é muito importante, porque remédios que são muito utilizados nos transtornos de autismo, que vêm associados a outros transtornos, como TDAH e outros. Como Venvance. Custa quanto, Paulo? 500 e blá. Por mês. Hoje tem um outro... Tem Ritalina e tem o Acer. A CEF. Que são todos muito caros. 1/3 do salário mínimo por mês, só com isso. Fora terapias, os autistas geralmente eles precisam de terapias específicas, tanto psicológicas quanto de fonoaudiólogos. Nós temos muito problema de... eu não consigo aprender a dançar com você, como é que chama? É tipo uma dislexia, mas é motora, né? Eu fiz 6 meses de escola de dança com a Paula tentando aprender. Minha coordenação motora eu não consigo, porque desculpa eu falar brincando aqui, mas a minha forma de percepção da música está num compasso e a forma de percepção da música da Paula é outra. Eu danço no ritmo, ela dança no outro. Tem hora que eu... Não, eu danço no ritmo, você dança fora do ritmo. Não, é questão de... Não existe 2 ritmos. Na minha percepção do ritmo é diferente. Eu marco o ritmo em um outro ponto. Tanto que eu nunca consegui entender 1, 2, 3, 4. Porque o ritmo pra mim é 1, 2, 3. Tá entendendo? Professor de música assistindo um trem desse vai infartar, porque o compasso não é do jeito que você quer. Mas a percepção que eu tenho é de 3. É um movimento de 3, de repetição de 3 em 3, não de 4 em 4. Tá entendendo? E isso, eu sou especialista, isso daí eu consigo enxergar padrões em tudo. E o padrão da música dessas de dança não é 1, 2, 3, 4, é 1, 2, 3. Tá bom. Tá entendendo? Tanto que eu danço no 1, 2, 3, excelente. Moza vai puxar seu pé, Valdo vai puxar seu pé, tá? Mas é questão de percepção. O que mais, Paulo? Vamos continuar. Olha só, pois é. O Davi já está ali. Davi já avisou que está tarde. Nós já falamos da Constituição, nós já falamos do LOAS, né, que é o BPC. Nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a proteção às
a criança e ao adolescente, especialmente as crianças e adolescentes autistas. Nós temos a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista, que é chamada de Lei Berenice Piana, que é a 12.764 de 2012, que foi um marco histórico dos direitos das pessoas com TEA, que reconheceu o autista como deficiente, né, que foi um grande avanço. E aí nós temos, então, dentro desses avanços, a questão do acolhimento escolar, porque a gente sabe que historicamente o autista não tinha nem escola para ir, e hoje ele não só é obrigado a ser matriculado, ele é obrigado, não, as escolas são obrigadas a matricularem as crianças com autismo junto com as outras crianças, e ainda por cima a escola é obrigada a manter uma pessoa em atendimento exclusivo ao autista. Isso é um avanço incrível. E aí eu vou citar uma situação que eu acompanho uma moça no TikTok, que ela mostra as vivências dela com a filha autista. E a filha já tem 24 anos. E ela é muito criticada porque ela ainda mantém essa filha na escola regular. E essa menina, ela tem o direito de frequentar a escola, porque ela ainda é considerada mentalmente uma criança, então ela não pode ser excluída da escola. Ela tem o direito de frequentar a escola e tem o direito de ter uma pessoa acompanhando ela o tempo inteiro na escola, enquanto ela estiver ali estudando. E quem tem que pagar isso, se a escola for pública, é o governo. E se a escola for particular, é a escola, né? E a gente vê relatos de pais e mães que não conseguem, até hoje não conseguem matricular seus filhos. E isso é ilegal. Então, em acontecendo, tem que procurar Ministério Público, tem que procurar advogado, tem que correr atrás, porque a criança tem direito de estudar. A questão da escola mesmo, quem fez esse papel foi minha mãe. Porque com 6 para 7 anos eles queriam me dar bomba porque eu não aprendi a escrever. E até hoje eu não aprendi a escrever. Realmente, assim, eu sei todos os fundamentos da escrita, mas eu não tenho a coordenação. Você não sabe escrever à mão. Não, você sabe escrever. Não, pois é, não consigo a coordenação motora específica para escrever bem. Tá entendendo? Então meus textos são inteligíveis. Não é que você não sabe escrever, porque sua letra é horrorosa. Mas eu estou falando o ato de escrever, não é falar que eu não sou alfabetizado. O ato motor. O ato motor de escrever eu não consigo. Uhum. Tá entendendo? Você já viu? Não consigo. E quase todo um bomba. E tomei bomba em vários concursos que eu fiz, que eu passava em tudo, mas a minha prova escrita, eu geralmente era reprovado por ser ininteligível. Porque o reitor não conseguia. Não conseguia. Se eu conseguisse fazer digitando, ia ser tranquilo, mas tem que ser na mão, então tomei bomba em alguns. E aí, pessoal, dando continuidade, essa lei Berenice Piana, que é o marco histórico, ela traz direito à saúde, educação, moradia, trabalho e previdência, proibição de qualquer forma de discriminação, atendimento multiprofissional e individualizado, estímulo à inclusão no ensino regular, formação e capacitação de profissionais para lidar com o TEA, que é o transtorno do espectro autista. E aí, essa lei que foi a que a Romeu Mignon alterou, né, que é a lei que veio posteriormente, que incluiu o CICTEA, dentre outras várias coisas. Além delas, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que também foi um marco fundamental, e aí a gente está falando de todas as pessoas com deficiência, né, e não só as pessoas no espectro autista. E os principais avanços delas são direito à acessibilidade em todos os espaços físicos, educacionais, sociais e virtuais, vedação de cobrança adicional de matrícula em instituições de ensino, direito à educação inclusiva em escolas regulares, direito ao trabalho com adaptação razoável, garantia da moradia com inclusão e acessibilidade. Temos também o Decreto 10.502 de 2020, que instituiu a Política Nacional de Educação Especial e trouxe polêmicas ao incentivar o ensino especial separado, mas ainda está em debate judicial, ou seja, não está implantado. E as portarias do SUS e do Ministério da Saúde, que garantem tratamento pelo SUS, incluindo terapias, acompanhamento multidisciplinar e acesso a medicamentos. A questão da escola, olha só, você já tem uma deficiência de interação social, de construção de amizades e de relacionamentos interpessoais.
Se você isola esse tipo de pessoa, você está condenando ela a realmente isolamento eterno. E mais, você continua deixando as pessoas ditas normais numa situação de falta de interação e de conhecimento da situação específica de quem tem os transtornos. Porque ela não tem que lidar. Essa que é a grande exclusão. Eu acho que quando você inclui, você educa o que está sendo incluído e o que está recebendo aquela pessoa. Porque as crianças, para elas conseguirem lidar com isso na idade adulta, elas têm que aprender a lidar enquanto crianças. Eu lembro de Pedro, meu filho, hoje ele tem 25 anos. Quando ele tinha uns 12, todo dia ele chegava em casa sem material escolar. E eu falava, filho, cadê suas coisas? Cadê seu material? Mãe, fulana, não vou falar o nome não, porque é muito recente. Fulana come a minha borracha. Fulana come meu lápis. Aí lá fui eu pra escola, né? O que tá acontecendo? Aí eles falaram, não, é porque tem uma menina, a escola dele é super inclusiva, uma escola maravilhosa. E eles me explicaram que tinha uma menina, que ela tinha esse comportamento, eu até acredito que ela esteja dentro do espectro, mas na época não se falava muito nisso. E não me falaram, mas enfim. E aí Pedro era a referência que ela tinha na sala de aula e era a pessoa que acalmava ela. Aí teve uma vez... ele era autista também. Mas eram diferenças, características e tudo. E aí, o que acontecia? Teve um dia que ele chegou lá em casa injuriado, porque ela queria bater no amigo dele e ele não podia bater nela. Então, o que ele fez? Ele sentou em cima dela, literalmente sentou para contê-la, porque a percepção dele é que ele tinha que cuidar dela. E isso era muito bacana, e ele cresceu com essa consciência de que ele tem que cuidar, que ele tem que acolher, porque as pessoas precisam desse acolhimento. Se nunca tivesse convivido, né, com pessoas diferentes, talvez ele não tivesse essa percepção na vida adulta. Eu acho que isso é importante, né, essa empatia pelo outro, né? Se a gente não convive, como é que a gente vai construir isso, né? A gente não dá o que a gente não tem, a gente só dá o que a gente tem. Então, se você não tem empatia pelo outro, como é que você vai ser empático, né? Você não conviveu, você não sabe, né? Eu acho que isso deve servir de lição, é importante também. E aí, por fim, eu queria indicar outro filme, que é um filme facilmente encontrado no YouTube, você pode colocar, ele aparece, é um filme incrível, maravilhoso, que fala sobre inclusão, fala sobre tudo isso que a gente falou, sobre aceitar o diferente, perceber o que o diferente tem de bom, que chama-se Como Estrelas na Terra, que é um filme indiano maravilhoso. Pega o lencinho e vai chorar porque é lindo, que traz essa sensibilidade que a gente precisa ter para lidar com pessoas atípicas. É a história do... Emocionou. A história do menino que era taxado como retardado e mudou de escola. E descobriram que ele era um grande gênio. Ele era um gênio. Era um ano de ar. É muito bacana. Não vou dar spoiler não, mas é a história de uma criança que o pai não compreendia, a mãe tentava, mas também não compreendia, o menino não conseguia fazer uma prova, e aí eles trocam ele de escola e um professor percebe, né? E aí desenrola-se a história dele. Realmente é muito emocionante, é maravilhoso, vale a pena assistir. Como diria Fellini, se você quer falar para o mundo, fale da sua aldeia, né? Muito obrigado a todos. Curtam, compartilhem e xinguem se quiser também, não tem problema. O Flávio responde que ele não importa. Obrigada, gente. Até a próxima.